Soldier Boy é imune ao vírus? O Capitão Pátria vai morrer pelo vírus? Por que Black Noir está em silêncio? Vem comigo entender os 2 primeiros episódios da 5ª temporada de The Boys. Fala, Geeks! Por que a morte do Trem-Bala magoou o Capitão Pátria? Você já percebeu como é quase impossível abalar o Capitão Pátria? O cara já fez coisas impensáveis, eliminou pessoas sem hesitar, e ainda assim raramente demonstra qualquer tipo de emoção real. Mas existe uma exceção que chama a atenção: a morte do Trem-Bala. E o mais curioso é que isso realmente parece ter machucado ele. Mas por quê? A resposta não está no que aconteceu, e sim na forma distorcida como o Capitão Pátria enxerga o mundo, e principalmente os relacionamentos. Na cabeça dele existe algo especial ali, mesmo depois de anos intimidando, manipulando e humilhando o Trem-Bala. O Capitão Pátria acreditava que estava sendo um tipo de irmão mais velho. Sim, é exatamente assim que ele se descreve ao conversar com o caixão do Trem-Bala. E não é só isso. Ele questiona se foi carinhoso o suficiente, se foi indulgente, como se estivesse tentando convencer a si mesmo de que, no fundo, fez tudo certo. E talvez o mais assustador: ele afirma que amava o Trem-Bala. Mas, enquanto isso, do outro lado da história, o Trem-Bala carregava algo completamente diferente: ressentimento. Durante muito tempo ele teve medo, muito medo. Mas no momento final esse medo desaparece e o que sobra é desprezo. Ele olha para o Capitão Pátria, não como um deus, mas como alguém patético, vazio. E é aí que tudo muda. Porque para o Capitão Pátria aquilo não é só uma traição, é abandono. Ele vive em um mundo onde ninguém é realmente igual a ele, onde conexões são raras. E quando existem, ele se apega de forma doentia. Ele transforma aliados em família, mesmo que essa relação só exista na cabeça dele. E quando essa ilusão quebra, o impacto é devastador. Isso já tinha acontecido antes. Na 3ª temporada de The Boys, por exemplo, quando ele mata o Black Noir. Mesmo sendo ele o responsável, existe um momento claro de desconforto, quase como se tivesse perdido algo importante. Mas no fundo, o padrão é sempre o mesmo. O Capitão Pátria não suporta ficar sozinho. Ele precisa ser amado, precisa ser validado, precisa sentir que alguém está do lado dele. Não por medo, mas por escolha. E quando isso não acontece, ele quebra e tenta substituir. É exatamente esse vazio que o leva a buscar figuras como o Soldier Boy. Alguém que, na visão dele, poderia finalmente entender quem ele é. Mas a verdade é que esse ciclo nunca termina. Porque toda relação que ele constrói nasce corrompida, baseada no medo, no controle, na obsessão. E no fim, sempre acaba do mesmo jeito, com mais uma perda, mais uma decepção e mais uma prova de que, por trás de todo o poder, existe alguém completamente incapaz de criar conexões reais. A morte do Trem-Bala não é só mais uma baixa. Ela é um reflexo direto da mente quebrada do Capitão Pátria. E talvez um aviso do que ainda está por vir. Por que Black Noir está em silêncio? Desde que o Black Noir apareceu nessa temporada, uma coisa ficou clara: tem algo errado ali, e talvez proposital. A primeira teoria é que ele pode ter sido transformado em uma espécie de arma viva, um drone humano com dano cerebral, como o primeiro. E aí entra a grande questão: quem faria isso? Se a gente olhar para o histórico do Capitão Pátria, a resposta parece óbvia. Ele já provou mais de uma vez que não tolera autonomia. Ele quer controle total. Então,
silenciar alguém permanentemente, isso está totalmente dentro do padrão dele. Principalmente se ele atrelar o Black Noir falando ao seu fracasso contra os The Boys na temporada passada. Mas tem um detalhe curioso. Mesmo em silêncio, esse novo Noir parece melhor. Na luta contra Luz Estrela, ele demonstra mais técnica, mais agressividade, mais eficiência. E isso levanta outra possibilidade. Ele foi treinado, muito treinado. Afinal, dentro da linha do tempo da série, já se passou um tempo considerável, o suficiente para transformar alguém comum em uma máquina de combate. E vamos ser sinceros, a Anne não estava exatamente no auge ali. Então, um treinamento intenso poderia explicar muita coisa, mas não tudo, porque tem algo ainda mais estranho. Ele parece diferente, mais forte, mais sólido, quase como se fosse uma versão aprimorada do Noir que vimos antes. Isso abre espaço para outra teoria. E se a série estiver se aproximando mais dos quadrinhos? Nos quadrinhos é revelado que o Black Noir é um clone do Capitão Pátria. A série poderia seguir esse caminho, mas dado que o mesmo consegue ver quem está por trás da máscara, talvez seja um novo Black Noir, ou Black Noir 2 mais treinado ou aprimorado, ou mais ainda, o primeiro Black Noir reconstruído. Soldier Boy é imune ao vírus? Dentro do universo de The Boys, essa teoria do Soldier Boy ser imune ao vírus não só faz sentido, como pode mudar completamente o jogo. Vamos começar pelo básico. O vírus foi criado a partir de experimentos com supers modernos, aqueles turbinados com versões mais recentes do composto V. Ou seja, ele foi projetado para matar a geração atual. Mas e o Soldier Boy? Ele é diferente. O Soldier Boy é praticamente um modelo original. Um dos primeiros supers, criado com uma versão mais pura, mais instável e talvez mais poderosa do composto V. Isso levanta uma possibilidade interessante. E se o vírus simplesmente não funcionar nele do jeito esperado? Agora entra a parte mais intrigante. O corpo do Soldier Boy não é só resistente, ele é anormal até para os padrões dos supers. Estamos falando de alguém que literalmente funciona como um reator nuclear ambulante. A radiação que ele emite não só destrói, ela também pode interferir diretamente em organismos ao nível celular. Então pensa comigo, um vírus entrando em um corpo que constantemente libera níveis absurdos de radiação, quanto tempo ele realmente sobreviveria ali dentro? Uma teoria é que essa radiação poderia simplesmente eliminar o vírus antes mesmo que ele tivesse chance de agir. Como se o corpo do Soldier Boy fosse um ambiente hostil demais para qualquer infecção sobreviver. Mas tem outro cenário. E se, ao invés de morrer, o vírus tentasse se adaptar? Vírus evoluem, eles mudam, se ajustam, encontram novas formas de sobreviver. Em um ambiente extremo como o do Soldier Boy, isso poderia levar a uma mutação, algo ainda mais perigoso. Um vírus que, eventualmente, poderia se tornar letal até mesmo para supers antigos. Só que aí entra um detalhe importante. Se isso fosse verdade, o Soldier Boy poderia se tornar um vetor ambulante de destruição biológica. Cada contato com outros supers seria potencialmente fatal. E a série já deixou claro que esse tipo de cenário simplesmente não aconteceu, o que nos leva a uma conclusão mais plausível. Ou o vírus não sobrevive no corpo dele, ou ele nunca foi infectado de fato. E tem mais. Existe também a possibilidade de que o segredo não esteja apenas no composto V do Soldier Boy, mas na combinação única do corpo dele com a radiação. Como se ele fosse, ao mesmo tempo, uma versão V positivo e V negativo.
Alguém que pode tanto ser afetado quanto neutralizar os efeitos. E se ele conseguir controlar essa radiação, teoricamente ele poderia usar a própria radiação para destruir qualquer ameaça interna, inclusive um vírus. O Capitão Pátria vai morrer por causa do vírus? Se você acha que o fim do Capitão Pátria vai ser simples, esquece. Em The Boys, nada é tão previsível assim. E quando o assunto é o personagem mais poderoso e instável da série, as possibilidades ficam ainda mais interessantes. Logo nos primeiros episódios, já existem pistas bem claras sendo plantadas. Em um momento, o Trem-Bala praticamente define o Capitão Pátria. Sem os poderes, ele não seria nada. E isso não é só uma provocação, é o lembrete do que realmente sustenta a identidade dele. Depois surge uma ideia ainda mais perigosa. A possibilidade de que exista algo capaz de queimar o composto V no sangue de um super. E se isso for verdade, então o maior trunfo do Capitão Pátria pode simplesmente desaparecer. Mas aqui vai o ponto principal. Será que o destino dele é morrer? Provavelmente não. Narrativamente, a morte seria até fácil demais. O verdadeiro peso dramático está em outra direção. Tirar dele tudo aquilo que o torna especial. Imagine o cenário. O Capitão Pátria sobrevive, mas perde seus poderes. De repente, ele se torna exatamente aquilo que sempre desprezou. Um humano comum, sem força, sem controle, sem medo que os outros tenham dele. Só sobra o vazio, e talvez seja esse o verdadeiro castigo. Agora entra uma outra teoria interessante. Existe a chance de que os poderes dele não desapareçam completamente, mas sejam enfraquecidos, talvez pelo vírus, talvez por algum outro fator ligado ao composto V. E aí surge uma solução, ou melhor, uma prisão disfarçada de solução. A câmara de contenção do Soldier Boy. E se isso acontecer, o Capitão Pátria pode acabar tendo o mesmo destino. Não morto, mas completamente isolado, preso, esquecido, fora do mundo que ele acreditava dominar. E o mais simbólico, ele mesmo pode acabar aceitando isso, como se no fundo soubesse que não existe mais lugar para ele. Agora tem outro detalhe que pode mudar tudo. Soldier Boy, assim como Stormfront, possui uma versão mais pura do composto V, o chamado V1. E isso pode explicar por que eles não envelhecem. E talvez porque sejam mais resistentes a certas ameaças. Com o vírus afetando os supers comuns, isso coloca o Capitão Pátria em uma posição inédita, vulnerável. Pela primeira vez, ele precisaria de algo para sobreviver. Isso muda completamente a dinâmica, porque agora não é mais sobre ser invencível, é sobre depender de algo ou de alguém. Agora me conta, o que você achou deste episódio? Você acha que o Soldier Boy é imune ao vírus? Comente e se inscreva no canal. Até o final de The Boys, você vai entender episódio por episódio. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui!